Pode colocar o primeiro print do texto que eu publiquei mais cedo na rede social X. Olha só. Sem assinatura de Flávio Bolsonaro até 9h30 da manhã dessa segunda-feira, 6 de abril, e eu vou explicar mais adiante, por isso que tem lá entre parênteses, entenda mais abaixo, o senador Alessandro Vieira protocolou requerimento pela prorrogação da CPI do crime organizado por mais 60 dias. A teia de relações, abro aspas para o Alessandro Vieira, a teia de relações revelada pelo caso Master alcança dimensões alarmantes de risco sistêmico e corrupção. A CPI depara-se, neste momento, com um volume monumental de documentos a serem analisados, oriundos de todo o acervo informacional e probatório recebido pela comissão ao longo das investigações. Próximo print continua, Vieira. Ademais, os trabalhos investigativos chegaram a uma fase crítica que exige o cruzamento meticuloso de dados sensíveis e a realização de oitivas impreteríveis. A recente aprovação da convocação de ex-governadores, ex-diretores do Banco Central e operadores do mercado financeiro impõe a necessidade de um prazo elastecido. É imperioso investigar a fundo as falhas sistêmicas de supervisão e controle das autoridades monetárias, como o BC, que é o Banco Central, e CVM, que é a Comissão de Valores Mobiliários, bem como a suspeita contaminação de fundos de previdência pública, RPPS, vou voltar a esse ponto, e de instituições financeiras estatais, que teriam servido de esteira para operações sem lastro e dilapidação do patrimônio público. Fecho aspas, foi o que argumentou o Alessandro Vieira num trecho da parte que tem o título Justificação, que é justamente para justificar o requerimento que ele está fazendo. Eu destaquei só esse trecho que faz aí um resuminho. Aí, vamos para o próximo print, que tem a lista dos que assinaram até amanhã de hoje. E enquanto eu estou aqui no estúdio, não vi se mais alguém assinou, mas essa era a lista até o momento de protocolar o pedido. Olha aí, 28 senadores. Alessandro Vieira, Flávio Arnes, Esperidião Amin, que, aliás, concorre lá com Carlos Bolsonaro e Carol Detone pelas 2 vagas no Senado por Santa Catarina, o Amin, que é do PP, o Carol Detone e Carlos Bolsonaro são do PL, Jorge Cajuru, Fabiano Contarato, que é o presidente da CPI do crime organizado, Mara Gabrilli, Jaime Bagatoli, Stevenson Valentim, Sérgio Petecão, Plínio Valério, Wellington Fagundes, Jaime Campos, Vanderlan Cardoso, Hamilton Mourão, Wilder Moraes, Eduardo Girão, Damares Alves, Luiz Carlos Reins, Sérgio Moro, Paulo Paim, Cleitinho, astronauta Marcos Pontes, Leila Barros, Confúcio Moura, Magro Malta, Oriovisto Guimarães, Carlos Viana, que era o presidente da CPMI do INSS, e Lucas Barreto. Vocês viram aí o nome de Flávio Bolsonaro? Repito, até amanhã dessa segunda-feira, não tinha assinado. Lembrando que ele esperou, no caso da CPI, para investigar Toffoli e Moraes, ter o mínimo de assinaturas, e aí, quando teve o mínimo, ele botou o nome, foi o 29º, que o mínimo é de 27, e depois atacou o Alessandro Vieira e ainda chamou o pedido de CPI de ilegal. E eu questionei, se é ilegal, por que assinou? Mas esperou para ver se teria o mínimo de assinaturas. Aí eu falo agora sobre as conexões do Flávio, né? Então, o próximo print tem aí, Flávio Bolsonaro é aliado do ex-governador Cláudio Castro, convocado pela comissão CPI do crime organizado, em razão do aporte de quase R$1 bilhão, 970 milhões de reais, do Rio Previdência, que é o Fundo de Previdência do Estado do Rio de Janeiro, no Banco Master, e tornado inelegível pelo TSE por 8 anos em razão desse esquema de contratação de cabos eleitorais como funcionários da UERJ e do CEPERJ, como eu ia dizendo. Flávio também é aliado de Ciro Nogueira, do PP do Piauí, e Felipe Barros, do PL do Paraná, autores no Senado e na Câmara dos Deputados, respectivamente, da emenda Master, que pretendia quadruplicar a cobertura do Fundo Garantidor de Crédito, FGC, de 250 mil para R$1 milhão por CPF ou CNPJ, como interessava Daniel Vorcar. Aliás, Felipe Barros, que está aí na chapa de Sérgio Moro, Deltan Dallagnol, alinhados ali com Flávio Bolsonaro no Paraná, é o autor da emenda Master. Aqui se fala tudo nesse programa. É bolha de rede social que fala aquilo que é mais conveniente para o bolsonarismo, mais conveniente para o lulismo. Aqui se apontam todas as conexões. Próximo print. Em 2021, tem esse evento extra. O Flávio Bolsonaro comprou uma mansão de quase 6 milhões de reais, uma área nobre da capital, após conseguir um financiamento de 3 milhões e 100 mil reais junto ao Banco Regional de Brasília, o BRB,
na gestão de Paulo Henrique Costa, indicado pelo então governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, para que fosse quitado em 30 anos. Olhem só, e quem se lembra, lembra, as condições do empréstimo, que foram condições muito contestadas pela imprensa em diversas análises naquela ocasião. Na época, o Flávio e a sua esposa haviam declarado renda mensal de R$ 36.957,68. Você tem uma série de condições de renda mensal, questão da porcentagem dos juros, e tudo foi visto com muita suspeita naquela época para o Flávio ter conseguido aquele financiamento de um banco público ligado a um governo aliado. O Paulo Henrique Costa foi afastado da presidência do BRB em novembro de 2025, meses atrás, em meio ao escândalo Master, e é investigado sob suspeita de ter facilitado os negócios de Borcap. Estava envolvido aí nessa questão da compra do Master pelo BRB. E o Ibanez, que defendeu a compra do Banco de Borcap pelo BRB, foi convocado pela CPI do crime organizado, mas o ministro André Mendonça o desobrigou de comparecer, colocando na condição de convidado por já ter deixado o cargo no governo para disputar a vaga no Senado. Diz que tem precedente no STF, mas, enfim, Ibanez e Castro foram convocados e você tem aí os vínculos de Flávio Bolsonaro com essas pessoas e os seus apaniguados. Em 2019, próximo print, produção, Flávio ainda foi blindado contra investigações de rachadinhas por Dias Toffoli, atingido em 2025 pelo caso Master, em razão dos aportes milionários do cunhado e operador de Borcap, Fabiano Zeta, no resort Itaiaiá, administrado pela família do ministro. Em 2019, Flávio blindou Toffoli contra a CPI da Lava Toga, pressionando os senadores a retirarem a assinatura do requerimento de criação. Vocês estão carecas de saber isso. Os então senadores do PSL revelaram isso na época, deram entrevista para mim, como Major Olímpio e Selma Arruda, além da Soraya Tronic. E depois o Eumano Ferrer, que era vice-líder do governo Bolsonaro e é um cara do Centrão, tirou a assinatura dele e conseguiu também um toma lá da cá do governo Bolsonaro na época, mandando emenda para o seu reduto eleitoral, aquela coisa toda que a gente já conhece. Já agora, em 2026, era o que eu vinha falando, o Alessandro Vieira propôs a CPI para investigar o Toffoli e o Moraes, e o Flávio esperou o mínimo de assinaturas e chamou de ilegal. E só faltou nesse texto, mas já está subentendido aí pelos nossos programas, a conexão do Flávio com o Cássio Nunes Marques, que foi indicado pelo pai dele ao Supremo, e que também está atingido aí pelo escândalo Master, em razão do Kevin Nunes Marques, que recebeu dinheiro de uma consultoria, que foi remunerada pelo banco, e estava aí voando em jatinho, de advogada, ligada a empresário, tudo isso que a gente já mostrou aqui, além do que o Flávio chegou a ser contratado como advogado, né, por uma pessoa que estava interessada numa causa que tinha tido um voto do Cássio Nunes Marques, e depois da contratação do Flávio, por uma coincidência, o Cássio Nunes Marques mudou de voto. Isso foi relatado numa matéria do Jornal Globo, que eu já mostrei e analisei aqui também. Quer dizer, é um vespeiro aí para o Flávio a investigação do Banco Master. E essa família que se diz antissistema, que se diz crítica, etc., não está apoiando o avanço das investigações. E é preciso que as pessoas tenham consciência. O Lula apoia avanço de investigação? Não. A base do Lula, na CPMI do INSS, blindou o Lulinha, tentou evitar convocações, quebra de sigilo, não só dele, mas das pessoas ligadas a ele. E os ministros indicados pelo Lula no STF participaram dessa operação abafa com aquelas alegações absurdas, como a de que a votação foi em bloco, que eu já desmontei aqui. E isso quer dizer que a oposição, então, tem o direito de fazer a mesma coisa, no sentido moral, no sentido republicano? Ora, a gente tem que apontar a blindagem de todos os lados. E é isso que está acontecendo. Lulismo e os Bolsonaro, porque tem gente que é aliada do Bolsonaro, que é da oposição ao governo Lula, que está defendendo o avanço das investigações, botou até o nome aí. Mas os Bolsonaro, muitas vezes, não defendem. Não defenderam em 2019, não defendem agora, não botam o nome, se bota, critica depois, aguarda o mínimo de assinatura. Vamos ver se o Flávio nessa também vai botar o nome depois do mínimo de assinatura e, eventualmente, vai criticar também, dizer que o Alessandro Vieira está tentando aparecer, que isso, que aquilo. Aquilo que eles costumam fazer quando eles não conseguem fazer com que o discurso seja condizente com a prática. Então, as investigações no Brasil avançam por causa de algumas pessoas no Congresso
algumas pessoas na imprensa, algumas pessoas na Polícia Federal que estão atuando nesse sentido, incluindo aqui o meu trabalho, o trabalho desse canal, youtube.com/Felipe Moura Brasil. Agora, tem muitas outras que estão atuando em sentido contrário. Quando atinge muita gente, vem o acordão, o conchavo geral da República para tentar abafar. E a gente precisa continuar jogando luz, e quem está fechando os olhos para tudo isso precisa saber o que vai levar se ficar apoiando cegamente determinados candidatos nas eleições de 2026. Cada um vota como quer, mas o jornalismo precisa mostrar os elos, as conexões, as atitudes, as contradições e as hipocrisias de cada um deles que está aí metido nessas histórias. O vídeo que você acabou de assistir é um corte do programa Análise dos Fatos, transmitido ao vivo às segundas e sextas às 12 horas e terças, quartas e quintas às 18. As íntegras ficam disponíveis na aba Ao Vivo do meu canal de YouTube e os cortes na aba Vídeos. Curta, compartilhe e seja membro do canal para ajudar a manter esse programa no ar. Obrigado.